Estamos aqui, eu, o professor Elton, o professor Thiago. A gente está aqui para comentar a prova de Física da Universidade Federal do Paraná, 2014-2015. Uma prova, Thiago, bem abrangente. Gostei da prova, uma prova para contemplar realmente quem estudou a Física. clássica. Uma prova bem clássica, com questões clássicas, bem como a gente espera uma prova de Física, né, Thiago? Eu gostei bastante da prova. Gostei bastante também dessa prova. Legal. A questão número 10, ela é uma questão extremamente clássica. Ela fala de um gráfico velocidade e função do tempo, com unidades no Sistema Internacional de Unidades. É um cálculo de área, a área vai ser numericamente igual ao deslocamento, bem clássica mesmo. Realmente. Com uma questãozinha a mais, porque uma parte do gráfico corta o eixo dos tempos num ponto que a gente não conhece. Aí a gente precisou usar um artifício matemático de semelhança de triângulos para achar esse ponto, para conseguir dividir em áreas conhecidas e calcular a área para conseguir o deslocamento, como o Thiago mencionou. E na questão 10, então, calculando essas áreas, a gente encontrou a letra D, 715 metros, o deslocamento dessa partícula. Não é isso? Já a questão 11, uma questão diferente, uma questão bem legal, envolvendo um teorema bastante importante, que diz que o trabalho de uma força não conservativa é igual à variação da energia mecânica que a partícula sofreu. E essa partícula está subindo o plano inclinado, executando um movimento semicircular, executando uma semicircunferência, o que tornou o exercício interessante, bem bacana. É interessante porque ele une o plano inclinado, que tem um certo ângulo, ele une forças conservativas, ele une forças dissipativas. É um exercício bem completo e a gente pode dizer sim que ele é um exercício difícil de ser executado. Talvez o mais difícil da prova. É o mais difícil da prova. Mas que contemplou o aluno que estudou principalmente esses teoremas que envolvem o trabalho, certo? Marcamos então a letra D, né, Thiago? 3 meios de MGL nessa questão. Na questão 12, é uma questão também clássica e ela contemplou algo bem legal, que é a primeira lei com um equilíbrio dinâmico. O somatório de força vai dar zero desse corpo, mas ela é bem clássica. Se o aluno fizer o equilíbrio de se ele fizer todas as forças que estão sobre todos os blocos, ele consegue resolver com certa facilidade. Com a observação de que a força de atrito tem que se escolher o sentido correto, senão a gente acaba errando. Mas realmente a força resultante é igual a zero sobre cada bloco e a gente consegue, isolando o bloco B, retirar uma relação que serve para substituir na relação encontrada a partir da resultante das forças no bloco A. Então é uma questão bem clássica, realmente eu concordo com o Thiago quando ele diz isso. E marcamos a letra C, onde a força que se deve fazer no bloco A é de 7 newtons para que todo o sistema se movimente com força resultante igual a zero. E a questão 13, ela é uma questão que traz alguns conceitos de termologia, que traz alguns conceitos de temperatura, transformação adiabática. É uma questão que, se o aluno tem bastante atenção, ela é respondida, parte dela é respondida no próprio enunciado, envolve também a primeira lei da termodinâmica, é uma questão bem completa, só que é a questão mais fácil da prova. Envolveu as formas de se vaporizar a água, a evaporação, saber que ela ocorre à temperatura ambiente de uma forma espontânea, ela é importante, e ele praticamente define o que é uma transformação adiabática ao longo do texto. Então, um aluno que leu, que estudou a parte conceitual da física, com certeza não teve nenhuma dificuldade em encontrar algumas respostas corretas aqui, e mesmo que tenha se batido com algumas, você consegue depois, na sequência das letras ABC, eliminar algumas e encontrar a resposta correta. Então é uma questão bem fácil, eu acho que é talvez até a mais fácil da prova. Acredito que é mais fácil. Marcamos a letra A, a sequência evaporar, menor temperatura diabática e perde. Essa foi a sequência. Já na questão 14, muito interessante. Claro que temos exemplos, mas realmente eu confesso que fazia tempo que eu não pensava dessa maneira. O efeito Doppler, uma questão que se espera que apareça dentro da acústica, da ondulatória, mas essa de quem emitiu o som ser também depois o ouvinte ou quem vai receber o pulso sonoro após a reflexão, foi bem interessante. Tem que levar em consideração duas velocidades, tem que levar em consideração a velocidade que ele está emitindo a onda sonora e a velocidade que ele recebe depois. Então essa é uma questão que ela pode comprometer um pouco aquele aluno que não prestou atenção nesse levar em consideração duas velocidades e saber a regra de sinais correta do efeito Doppler. Exatamente. Parece uma questão que tende a ser um pouco mais difícil por esse motivo. Tem que ter atenção para fazer ela. Mas feito um desenho, acho que nessa hora até um desenho pode ajudar, tem que fazer da fonte se aproximando, o obstáculo parado, eu acho que ajudaria bastante.
mas e conhecer a equação. É uma equação que vem no formulário, né, se eu não me engano, mas saber utilizar os sinais. E depois também tinha que usar a equação da velocidade média, distância pelo tempo, que é bem tranquilo no final dela, mas tinha que usar também. X igual a VT. Né? Bem tranquilo, realmente. Marcamos a letra D, 2,5 segundos, foi o tempo que teria para receber o sinal e desviar rápido o caminho para não colidir no obstáculo. Já número 15, uma questão clássica, envolve lei de Lenz, envolve indução eletromagnética. O aluno ele pode olhar para ela e analisar, é um ímã se aproximando e depois se afastando, então é uma questão bem completa, e também ele envolveu a variação de fluxo através do ângulo, que vai gerar a força eletromotriz e depois vai gerar a corrente elétrica. Questão completa da parte de indução eletromagnética. Resumindo, se há variação do fluxo magnético pela espira, há uma corrente elétrica induzida. Tanto que na letra A, ou não letra A, mas na primeira afirmação, ele diz que não há movimento relativo entre o ímã e a bobina, então realmente não há variação de fluxo, não há corrente elétrica induzida. Depois ele movimenta o ímã e no último, como o Thiago se referiu, ele gira, variando o ângulo entre aquele vetorzinho normal da espira e as linhas de campo magnético que não estão desenhadas na figura, mas nós mesmos poderíamos desenhar, aliado à lei de Lenz para descobrir o sentido da corrente. A regra da mão direita, né? Utilizar a regra da mão direita para determinar o sentido da corrente elétrica na espira. Vale lembrar que é uma questão bem clássica e sem nenhuma surpresa. Sem dúvida, todo livro de física. Questão. Inclusive a figura, não tem nada de novo, uma figura que as nossas apostilas aqui com certeza trouxeram, e os nossos alunos com certeza se deliciaram com essa questão, porque tenho certeza que todos acertaram. Quem estudou essa aqui acertou com certeza. Acertou. A 16 também de eletricidade, envolvendo o gerador e trazendo um gráfico característico do gerador. Infelizmente, uma questão também que se espera, a gente estuda. Eu particularmente resolvi utilizando a corrente de curto-circuito para determinar a resistência interna do gerador e depois eu apliquei a equaçãozinha da potência dissipada em resistores, PRI, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. O problema foi que ele colocou nos eixos, lembra que eu pedi para que vocês todos olhassem com atenção os eixos, o milivolt e o miliampere, lembra que fizemos isso na aula, discutimos várias vezes a observação dos prefixos, não só nos dados do texto, mas também nos eixos só dos gráficos. No final, a hora que ele foi levar o quadrado, ele esqueceu de colocar micro. Alguém se distraiu e colocou nas respostas mili, quando era na verdade micro. Eu espero que eles não anulem essa questão. Porque é uma questão bem gostosa. É uma questão bacana, que contemplou realmente quem dominou o circuito, quem sabe lidar com a equação do gerador, quem sabe lidar com uma curva do gerador. Né? Espero que não eliminem, porque tinha como resolver, mas há um erro nas unidades das soluções. Muito bem, a questão 17 foi uma questão que tu contemplou, ao mesmo tempo, ótica, a ondulatória. Quando ela diz assim, ó, quando um feixe luminoso passa do ar para a água, sua frequência é alterada. Não é alterada, né, gente? Não há fenômeno que altere a frequência da fonte. Não existe nenhum fenômeno, né, Thiago, que possa fazer isso. Depois ele diz, um feixe luminoso pode sofrer uma reflexão interna total, sem dúvida. Quando o raio luminoso passa do meio mais refringente para o menos refringente, com um ângulo maior que o ângulo limite, isso não é citado aqui, mas ele dá a entender que pode acontecer, e esse pode acontecer acontece quando o ângulo é maior, o ângulo de incidência é maior que o ângulo limite. E aí ocorre uma reflexão total, ou seja, esse dióptro, essa superfície plana, passa a ser um espelho plano, refletindo completamente a luz, e a luz volta para o mesmo meio, obedecendo às leis da reflexão. Tranquilo, bacana, né? Verdadeira essa parte. Depois o fenômeno da dispersão. Então ele vai falar da dispersão da luz. Quando a luz branca incide sobre um prisma, há a dispersão da luz. Isso ocorre porque a gente sabe que a luz branca é composta pela soma de todas as cores e cada cor tem sobre o prisma um índice de refração diferente. Então as velocidades de propagação são diferentes e sofrem desvios então diferentes. A luz vermelha ela é a mais rápida dentro do prisma, portanto ela desvia menos. E a violeta, que seria o outro extremo do arco-íris, ela anda com uma velocidade menor e desvia mais. Né? Então é isso que ele cita. Então também é uma afirmação, e é uma afirmação falsa, porque ele acaba dizendo, né, que não existe relação entre a velocidade e a frequência. Claro que existe, veio a lambda F, serve para quê, né? Então, é só lembrar da equação bem tranquilo. E o último, até inesperado, o princípio de Huygens permite explicar os fenômenos de reflexão e refração das ondas luminosas. Geralmente a gente só cita o princípio de Huygens, dizendo que cada ponto da onda funciona como uma nova fonte de onda, né? E a gente acaba não associando muitas vezes com esse fenômeno, mas é verdade, a gente mostra isso de alguma forma, mostrando para o aluno que cada ponto da onda
serve como uma nova fonte, por isso que existe a propagação da onda. Ora, o fenômeno da reflexão e da refração envolvem continuidade na sua propagação. Então, sem dúvida nenhuma, tem algo a ver com o princípio de Huygens, sim, marcamos como verdadeira, né, Tiago? É isso aí, marcamos a letra B, então, que diz 2 e 4 verdadeiras. A questão 18, ela vem falar de física moderna, que é um tema que já não caiu há algum tempo e voltou a cair. Só que ela vem falar de física moderna sobre efeito fotoelétrico, um tema clássico, com uma questão bonita. Ele comentou na alternativa número 1 que esse efeito foi observado a primeira vez por Hertz. Isso é verdadeiro. Porém, a explicação correta, e isso foi o prêmio Nobel em 1921 que o Albert Einstein ganhou por um trabalho feito em 1905. Foi Einstein e não Bohr. Vale lembrar que é uma questão de história da física. Legal, bacana. E é bacana saber, porque na aula de física moderna a gente falou bastante sobre isso, a gente citou bastante, então o aluno conseguiu com certeza acertar isso aqui. A 2 fala que a explicação foi uma ideia de Max Planck, que a luz... Essa ideia de Max Planck é a ideia dos pacotes de energia. É a ideia da a luz vem de forma discreta, que essa energia vem de forma discreta e não de forma contínua. Foi o que Max Planck discordou do teorema da equipartição de energia, que a energia antes, a termodinâmica clássica, tratava a luz de forma contínua. Mas o fóton, como sabemos agora de acordo com a teoria moderna, ele é tratado de forma discreta, de forma não contínua. Um pacotinho de energia. Um pacotinho de energia. E a 3, cada fóton ao colidir diz que a energia do fóton depende da velocidade. Por exemplo, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem a mesma velocidade, mas elas têm diferentes energias, já que a energia é ligada com a frequência e não com a velocidade que esse fóton se move. E igual a HF. É igual a HF, a equação que o Planck introduziu aí. Exatamente. Marcamos qual é essa, Thiago? Essa marcamos letra B, só a 2 é letra B. Né? Lembrando que para maiores detalhamentos de cálculos, principalmente daquelas primeiras questões, né, a questão a 10, a 11, do efeito fotoelétrico, não, do efeito Doppler, a gente tem no site, dá uma olhadinha no nosso site e lá nós colocamos os cálculos de forma esboçada, tudo detalhado. Então vá dar uma olhadinha lá e forte abraço para vocês que fizeram essa prova, que se sentiram bem, que gostam de física e nos vemos na segunda fase agora. Alguma coisa, estamos aí. Claro, quer esclarecer qualquer dúvida, estamos aí. Procurem a gente. Procurem a gente pessoalmente, pela internet. Um abraço a todos, pessoal. Até a segunda fase.